Olá, crianças! Tudo bem? A nossa aula de hoje vai ser de história, tá? E nós vamos trabalhar a administração portuguesa no Brasil, que são as páginas 28 e 29. Só que assim, como são apenas duas páginas para a gente finalizar a nossa unidade 2, eu vou retomar com vocês assim de forma bem sucinta o que nós já estudamos no nosso livro, tá bom? Olha só, vamos retomar. Nós vimos os grandes descobrimentos marítimos. Aproximadamente uns 600 anos atrás, né, os portugueses e os espanhóis, eles estiveram à frente, né, eles lideraram esse período que foi chamado de grandes descobrimentos marítimos, né. Foi quando eles chegaram pela primeira vez na África, foi quando eles chegaram na Ásia e posteriormente na América, que é o nosso continente, né. Aí nós vimos o lucrativo comércio das especiarias, né? Mas o que eram as especiarias? Por que eram chamados de especiarias? Nós vimos que as especiarias eram conhecidas por esse nome porque eram vistas como produtos especiais, né? Produtos que eram trazidos da região das Índias, né? Mais precisamente no continente asiático. Então, os europeus, eles saíam da Europa, né? Contornavam a África e iam em busca das especiarias lá na Ásia, não é isso? Aí nós vimos que essas especiarias eram muito valorizadas, né? Elas eram importantes para a comercialização dos portugueses e essas especiarias, dentre, né, várias coisas, abrangia a canela, gengibre, né, noz moscada. Nós vimos que tinha pimenta, dentre muitos outros, né, e que trouxe realmente muitas riquezas, né, para o comércio. Nesse mesmo período, nós vimos que as viagens marítimas, né, o período foi marcado por esse termo viagens marítimas. Por quê? Porque as viagens, elas eram longas, né? Nós vimos isso. Elas eram viagens que eram incertas. Por quê? Porque eles não tinham o que nós temos hoje, né? Os conhecimentos que nós temos hoje, que não tinham GPS, eles não tinham todos os recursos, né, via satélite que nós temos hoje e que facilitam a nossa compreensão para uma viagem longa, por exemplo. Então eles saíam mar afora, o que eles chamavam de mar tenebroso. Por que mar tenebroso? Porque várias coisas aconteciam, né? Então eles temiam o mar. Eles achavam, né, e nós vimos já isso, já contei para vocês, que os viajantes, né, tinham tanto medo que eles fantasiavam, né, o imaginário deles fazia com que eles pensassem que eles iriam encontrar sereias, iriam encontrar monstros, que as embarcações iriam afundar. Por quê? Porque, como eu falei ainda há pouco, eles não tinham os conhecimentos, né, que nós temos hoje, dos meios para fazer uma viagem, quanto tempo demoraria e tudo. Então eles saíam, né, mar afora e passavam muito tempo e às vezes a embarcação não voltava. Então eles fantasiavam que elas eram engolidas, que elas se perdiam no meio do caminho. Então nós vimos tudo isso, né? Então, com essas viagens marítimas, eles contornavam o continente africano, como eu falei também ainda há pouco, e aí eles já conheciam os povos que lá habitavam, como era e tudo, tanto que posteriormente eles vão pegar esses africanos para trabalhar o quê? Na América, né, no Brasil, vão trabalhar já com açúcar, né? Já falei para vocês isso, mas nós vamos ver minuciosamente isso com o tempo. E com tudo isso, nós vimos também o que? Cristóvão Colombo chegou às terras americanas pela primeira vez. Né? Nós vimos que quando Cristóvão Colombo avistou, né, esse território, quando ele chegou pela primeira vez ao território, à América, ele achava que ele estava onde? Nas Índias, né? No entanto, ele chamou esses habitantes de índios. Mas lá na frente, ou seja, posteriormente, eles compreenderam que não estavam nas Índias, não eram as Índias, né? E sim a América, né? E nós vimos também o que? A chegada dos portugueses ao nosso território. Nós vimos que
os portugueses chegaram em caravelas, né? As embarcações eram orientadas por Pedro Álvares Cabral. Nós vimos que tinha o escrivão dessa frota do Pedro Álvares Cabral, que era o Pero Vaz de Caminha, ele registrava tudo, né? Já que não tinha fotografia, era tudo o quê? Registrado, minuciosamente registrado, para que pudesse levar, né, para Portugal tudo que eles tinham descoberto, tudo que eles tinham visto. Então nós vimos tudo isso. E nós vimos que com essa chegada dele, do Pedro Álvares Cabral, eles atracaram em Porto Seguro, né? Nós vimos que é no atual estado da Bahia, que passaram 44 dias de viagem para chegar. Vimos também que o Cabral, ele tomou posse desse território, batizando, né, de Ilha de Veracruz. Nós vimos que os habitantes já habitavam aqui, os indígenas já habitavam aqui, né, chamavam a terra de Pindorama, né, que no Tupi-Guarani significa terra das palmeiras. Então, assim, a tia tá só fazendo uma retrospectiva, digamos assim, né, dos conteúdos que nós já vimos. Aí nós chegamos no início da colonização, né? Nós vimos que o período de colonização foi marcado, né, para os europeus como uma conquista, né? Como uma doutrinação, digamos assim, né? Eles começaram a doutrinar os indígenas, né? Na visão deles, eles estavam o quê? Dominando o território, e com isso eles descobriram o quê? Uma riqueza, né? Na verdade, eles procuravam riquezas, nós vimos isso. E que riqueza era essa? Né? Eles descobriram que a árvore que virou riqueza para eles era o que? O pau-brasil, né? O que nós tínhamos em grande quantidade no nosso território e que hoje, infelizmente, nós não temos mais. Por quê? Porque foi desmatado de forma desordenada, né? Os portugueses chegaram, começaram a desmatar e isso teceram uma parceria com os indígenas, né? Faziam trocas. Essa parceria era chamada de escambo, que nós também já vimos, né? O escambo nada mais era do que a troca, já que não tinha moeda, não tinha dinheiro, eles trocavam o quê? O pau-brasil, que era a riqueza dos indígenas, com o que eles traziam, às vezes com bobagem, né? Um facão, às vezes um espelho, uma bobagem que o português trocava com o indígena e o indígena não conseguia mensurar o valor do que ele estava trocando, né? O pau-brasil, e assim eles realizavam o que nós já vimos que era chamado de escambo. Aí nós vamos chegar agora no que a gente ainda não estudou, que é a administração portuguesa no Brasil, né? Como eles viram, né, como os portugueses, né, começaram a perceber que o território ele sofria ameaça, né, o território ele estava ameaçado, eles começaram a dar ao que eles chamaram de política de povoamento, né. O que foi essa política de povoamento? Ele começou a administrar, né? Os portugueses começaram a administrar de forma efetiva, né? Fundando o quê? Vilas e cidades no território, né? Então aí quem foi eleito, o primeiro governador geral do Brasil, ou seja, desse local que estava sendo colonizado, né? Isso foi o Tomé de Souza. E o Tomé de Souza, ele introduziu, é claro, que a mando lá da coroa portuguesa, várias medidas, né, várias coisas para justamente fazer com que o território não fosse invadido, né, para proteger, digamos assim, o território. Então o que ele fez? Ele resolveu colocar a defesa do litoral e do interior, né, ele intensificou, ele distribuiu, né, fez a distribuição de terras e de gado aos colonos. Ele implantou engenhos de açúcar, que nós também vamos ver minuciosamente, mas esses engenhos eram o quê? Trabalhavam com a produção do açúcar, né? Desde a plantação da cana, né? Desde o canavial, todo o cuidado com a plantação até passar por todos os processos, saía lá do canavial, era encaminhado para a casa da moenda, onde essa cana ia ser moída, depois encaminhavam para a casa da fornalha, posteriormente para a casa de purgar, até essa açúcar ser realmente finalizada para ser encaminhada para Portugal. Assim como o Tomé de Souza também fundou a cidade de Salvador, né?
Então, assim, esse aqui foi o que? A forma, né, que os portugueses resolveram administrar o Brasil, né, proteger, evitar possíveis invasões. Aí nós temos melhor e vimos também a catequização dos indígenas, né? Os indígenas, eles foram catequizados, né, pelos jesuítas, né? Os jesuítas, eles vieram, né? Eles vieram trazer a fé católica, né? Eles vieram para ensinar os católicos, então eles vieram nessa comitiva, vieram junto com o Tomé de Souza e tinham o objetivo de quê? De difundir a fé católica, né? De fazer com que o indígena aprendesse, né, o catolicismo, digamos assim, que era uma parte muito importante para os valores portugueses, né? A fé católica era muito importante para os valores portugueses. Então nós temos aqui, ó, os primeiros jesuítas missionários que tinham a função de difundir a fé católica entre os indígenas vieram de Portugal em 1549. Com a comitiva de Tomé de Souza, a religião católica era parte importante dos valores portugueses e o objetivo dos jesuítas era catequizar os indígenas, ou seja, ensinar, né, como eu já falei. Para isso, esses missionários estabeleciam contato com as comunidades indígenas e cumpriam a missão de ensinar o catolicismo aos nativos, tá? Então é o que eu falei ainda há pouco. Os jesuítas foram responsáveis pela fundação de colégios na colônia, em São Paulo, na Bahia e no Rio de Janeiro, tá? Então, o que faltava para a gente finalizar a nossa unidade 2 eram essas duas páginas, 28 e 29. Então, por isso que eu preferi fazer uma retomada dos nossos conteúdos, tá? Depois, vocês vão realizar somente a página 29, que tem duas questões, precisamente uma, né? Porque uma é de relacionar, a outra questão é somente oral. Mas assim, como nós não estamos, né, juntos, nós não temos como fazer essa atividade oral. Então eu quero que vocês possam estar fazendo essa atividade no caderno de vocês, tá? Façam no caderno de história de vocês a questão 2, copiem a A e a B e respondam no caderno de vocês, tá bom? Não esqueçam que isso é muito importante. Então tá aqui, ó. Realize as atividades da página 29, tá bom? Então nós temos hoje a página 28 e 29. Realizem as atividades e um grande beijo, tá? Até o nosso próximo encontro.